Fala pessoal, beleza? Ezequias aqui novamente, dando continuidade às aulas de teoria musical. E a aula de hoje é montando escalas. Então a gente vai entender um pouquinho como montar escalas, beleza? Então vamos lá. O que é uma escala musical? Uma escala musical é uma sequência ordenada de notas. Basicamente é isso. A gente vai começar então pelas escalas maiores, escala do modo maior, que também é conhecido como modo jônio, né? Antigamente era o modo jônio e hoje é o modo maior. Então vamos lá, escala maior é uma escala diatônica. Isso significa que é uma escala de 7 notas, beleza? Uma escala heptatônica, 7 notas. Ela tem então 5 intervalos de tons e 2 intervalos de semitons entre as notas, beleza? Esses dois intervalos de semitons funcionam da seguinte forma. O primeiro intervalo ele está entre a escala em si. O segundo intervalo de semitom ele é um intervalo que vai fazer com que volte para a primeira nota, né? Ou seja, a oitava nota. A escala tem 7 notas, quando repete a primeira nota, a gente chama ela de oitava. Então, se a escala é, por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, foram as 7. Aí volta para o Dó. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Esse Dó é a oitava nota. Esse intervalo, então, está entre o Si e o Dó. Esse segundo intervalo do semitom. Beleza? Esse padrão, então continuando ali, esse padrão se repete a cada 8 notas numa sequência tonal específica. Então esse padrão é de intervalos, beleza? A escala diatônica é típica da música ocidental. Então é a escala mais moderna, uma escala que a gente usa mais na música moderna, beleza? Assim como algumas escalas menores. Intervalos de tom e semitom. Então eu coloquei ali embaixo T igual a tom, ST igual a semitom, beleza? Para ficar mais fácil da gente entender. Eu escrevi aí e coloquei dois desenhos de teclado, né? Para exemplificar. Então, o primeiro desenho aí na esquerda do teclado, a gente tem as setinhas azuis que significa semitom. Então, ela mostra ali que, por exemplo, do Dó para o Dó sustenido, a gente andou uma tecla. Isso significa que a gente andou um semitom, beleza? Depois, o Dó sustenido para o Ré, a gente andou mais uma tecla, ou seja, mais um semitom, beleza? Isso pode ser da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Pode ser um semitom ascendente ou um semitom descendente. Beleza? Depois, no quadrinho da direita, no piano da direita, no tecladinho, né? A gente tem o exemplo de tom. Então, se a gente olhar ali, do Dó para o Ré, a gente pulou uma tecla. A gente pulou a tecla do Dó sustenido. Ou seja, a gente andou um intervalo de um tom, nesse caso ascendente, beleza? Se fosse do Ré para o Dó, seria um tom descendente. Então a gente tem outro exemplo ali. Do Mi para o Fá sustenido, a gente também tem um tom, beleza? Tem que tomar cuidado porque do Mi para o Fá é semitom só. Se a gente olhar ali da tecla Mi para a tecla Fá, a gente não tem nenhuma tecla no meio, nenhuma tecla preta no meio, beleza? Isso significa que do Mi para o Fá é só semitom. Porque lembram da regra lá? De uma tecla para outra, semitom. Assim como lá nos semitons, né? Então, nesse caso aí, para ser um tom, tem que ser do Mi para o Fá sustenido. Que aí sim a gente vai pular o Fá e aí resulta em um tom. Beleza? Então, coloquei uma observação ali embaixo. Apenas ST, pois não tem teclas entre elas. Beleza? Nome das teclas. Então, a gente vai entender e aprender quais são os nomes das teclas. Beleza? Quais são eles? A gente vai usar então como referência a nota Dó. Então, a tecla da nota Dó. Como a gente vai encontrar essa tecla no piano? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai achar o grupinho de duas teclas pretas. Então se a gente olhar ali o desenho, a gente vai ver que tem sempre duas teclas pretas, três teclas pretas, depois mais um espaço, duas teclas pretas, outro espaço, três teclas pretas. E assim vai seguir sempre dessa forma, né? Tanto para cima do teclado quanto para baixo. Então, se a gente olhar ali o conjuntinho das duas teclas pretas, a tecla anterior é a tecla do Dó, beleza? E assim a gente identifica o Dó e consegue nomear as demais teclas, tá bom? Se a gente olhar esse desenho do teclado, então a gente vê que tem os bemóis, que são esses Bzinhos pequenos na frente da nota, na frente do nome, né? E os sustenidos, que são esses joguinhos da velha.
Então, o Bzinho é o bemol, sustenido, esses joguinhos das velhas, que na música são sustenido. Eles têm um formato diferente na teoria, beleza? Mas basicamente é isso, um joguinho da velha. Então a gente olha embaixo, o bemol, ele faz o seguinte, ele abaixa a altura da nota que se segue em um semitom. O sustenido, ele eleva a altura da nota que se segue em um semitom. Então, ambos são para semitons. Um eleva a nota em um semitom e o outro abaixa a nota em um semitom. Observem também que na partitura o bemol ele vem antes da nota. Por mais que a gente fale dó bemol, sei lá, mi bemol, na verdade na partitura vai estar antes. O bemol e o sustenido vai estar sempre antes da nota, beleza? Eu coloquei ali do lado também um quadradinho cinza que está escrito assim, tem também o B quadro, além de outros, né? Então os mais comuns são os bemóis e os B quadros. Às vezes aparecem dobrados sustenidos ou dobrado bemol, beleza? Isso aí vale a pena pesquisar. Existem outros também. Fórmula da escala maior. Então a gente vai entender o seguinte. Para cada tipo de escala, ou modo, né, a gente tem uma fórmula. E é ela que vai determinar a distância entre as notas. Então a fórmula da escala maior é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, que é o que está escrito ali, TT, ST, TTT, ST, beleza? Ou seja, a partir de qualquer nota, podemos montar a escala maior correspondente a ela. Um exemplo, escala maior, escala de dó maior, né? Escala maior de dó. Então, a gente vai ter ali 7 notas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, e lá na frente a oitava, que é o dó de novo, beleza? E embaixo a gente percebe que tem a fórmula. Então, do dó para o ré é tom, do ré para o mi é tom, mi para o fá, semitom, beleza? E assim em diante. Embaixo, então, a gente tem um exemplo com o teclado. Então, se a gente olhar ali, do dó para o ré no teclado, a gente tem um intervalo de um tom, ou seja, a gente pulou uma tecla. Se a gente olhar ali, a gente pulou uma tecla, beleza? Depois, do ré para o mi, a mesma coisa, um tom. Do mi para o fá, a fórmula pede semitom. Se a gente olhar do mi para o fá, tem alguma tecla no meio? Não tem. Não tem nenhuma tecla preta no meio. Ou seja, é só semitom, porque a gente não pulou nenhuma tecla, beleza? E assim consecutivamente. Então, se a gente olhar ali do Fá para o Sol, a mesma coisa. Tom. Lá na frente, do Si para o Dó, acontece a mesma coisa que o Mi para o Fá. Então, não tem nenhuma tecla preta ali no meio. Então, semitom. Beleza? Montando escalas maiores. Antes de começar a montar escalas maiores, né, entender como faz isso, eu coloquei ali B quadro. O que o B quadro faz? Ele cancela o acidente prévio na mesma nota e em todas as notas de mesmo tom. Ou seja, se a gente tem um dó sustenido e lá na frente a gente quer que ele vire natural, a gente coloca um B quadro antes. Beleza? Colado na nota, né? Antes da nota, mas colado nela. Isso pode ser em uma mudança dentro do compasso ou se na armadura de clave, que a gente já vai entender o que é, tem, por exemplo, um sustenido na armadura de clave. E lá na frente a gente quer que aquela nota seja natural. Então a gente coloca o B quadro, beleza? Ou também pode ser usado como um acidente de precaução, que a gente também já vai entender o que é. Então vamos lá. Para montar as escalas maiores, vamos seguir os seguintes passos. Primeiro, escrever as 7 notas da escala mais a oitava nota. Beleza? Exemplo. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó e a oitava que é o Ré de novo. Segundo passo, respeitando a fórmula, isso é importante. Vamos olhar para o desenho do piano e achar as notas da escala junto com seus respectivos acidentes. Apenas fazendo isso já vamos identificar quantos acidentes tem a escala e quais são eles. Então, se a gente olhar lá para o desenho do piano, a gente vê lá o Ré. Do Ré para o Mi tem que ter um tom, então a gente pula uma tecla. Beleza, caiu no Mi natural. Do Mi para o Fá tem que ter um tom também, porque a fórmula pede isso. Tom. Se a gente olhar ali, do Mi para o Fá é só semitom, então tem que ser Fá sustenido. Então, a gente olhar ali da tecla do Mi para o Fá, não tem tecla preta no meio. Então, a gente tem que pular essa tecla do Fá, vai cair no Fá sustenido. Depois, precisa de semitom. Semitom, só dar uma tecla para o lado. Então, a gente vai cair no Sol. Depois, tom, pula uma tecla, cai no Lá. Depois, tom, pula uma tecla, cai no Si.
depois tom, pula uma tecla, cai no dó sustenido. Lembrando que do si para o dó também não tem nenhuma tecla preta no meio, ou seja, a gente vai cair no dó sustenido. E depois semitom, anda uma tecla para o lado, cai no ré. Então dessa forma a gente consegue descobrir quais são os acidentes da escala de ré maior. Então vamos perceber ali embaixo para fixar melhor. Primeiro passo, escreve as notas ré, mi, fá, sol, lá, si, dó e ré. Segundo passo, ré, mi, fá sustenido, que a gente percebeu que apareceu o fá sustenido na escala, sol, lá, si e dó sustenido. E depois volta para o ré. Beleza? Então a gente tem aí a escala de ré maior. Então agora mais dois exemplos. O primeiro exemplo a gente vai montar então a escala de sol bemol maior. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, primeiro passo, escreve a escala. Então, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol. E agora a gente vai descobrir os acidentes. Então, se a gente olhar lá para o piano, do sol bemol pulando uma tecla para gerar aquele tom, a gente cai no lá bemol, depois cai no si bemol. Depois precisa de um semitom, só andar uma tecla para o lado, vai cair no dó bemol. Depois a gente pula uma tecla, como ali do si para o dó ou do dó bemol para o si sustenido não tem nenhuma tecla preta, a gente vai cair no ré bemol, beleza? Depois do ré bemol tem que ser um mi. Então a gente pula uma tecla, cai no mi bemol. Depois do mi, tem que ser um fá. A gente pula uma tecla, cai no fá. Depois a gente tem que fazer semitom. Beleza? Então tem que ser um sol e tem que ser semitom. Então a gente volta para o sol bemol, só andando uma tecla para o lado. Então aí a gente tem a escala de sol bemol maior. Beleza? Segundo exemplo, vai aparecer uma surpresinha agora para a gente. A gente vai montar então a escala de sol sustenido maior. Então a primeira coisa que a gente faz, escreve sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol. Beleza? Depois a gente vai descobrir os acidentes. Então a primeira nota é um sol sustenido. Então achamos o sol sustenido ali no tecladinho, a gente pula uma tecla, cai no lá sustenido. Pula uma tecla, cai no si sustenido. Agora a gente precisa de semitom. Anda só uma tecla para o lado, cai no dó sustenido. Depois pula uma tecla, ré sustenido. Pula uma tecla, mi sustenido. Agora a gente precisa de mais um tom. O que a gente vai fazer? Vai ter que pular uma tecla. Só que se a gente pular uma tecla, cairia no sol, né? O fá sustenido precisa ser um fá. Lembrem que precisa ser um fá. Só que o próximo fá, depois do mi sustenido, é um fá sustenido, que é uma tecla preta ali em cima, né? Só que a gente precisa de um tom. Para ser um tom, a gente tem que pular uma tecla. Ou seja, a gente faz esse sol virar um fá dobrado sustenido. Beleza? Então, esse fá dobrado sustenido, ele é meio tom acima do fá sustenido. E depois a gente vai ver se deu certo. Precisa de um semitom. Só andar uma tecla para o lado. Então a gente vai cair no sol sustenido. Aí a gente montou a escala de sol sustenido maior. Então vamos lá. Primeiro passo, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol. Segundo passo, a gente vai descobrir que é sol sustenido, lá sustenido, si sustenido, dó sustenido, ré sustenido, mi sustenido, fá dobrado sustenido e voltando para o sol sustenido. Beleza? Ali embaixo então, a gente vai entender melhor o que é o dobrado sustenido. Primeiro, vamos entender o que é o dobrado bemol, que pode aparecer também. Então, o dobrado bemol, ele abaixa a altura da nota que se segue em um tom. Lembrem que o bemol abaixa meio tom, um semitom, né? O dobrado bemol eleva a nota em um tom, ou dois semitons, em relação à sua altura natural. Beleza? O dobrado sustenido é basicamente também a mesma coisa, né? Só que ao invés de abaixar, ele eleva a altura da nota em um tom, ou dois semitons. Beleza? Armadura de clave. Então a gente vai voltar a olhar para esse quadradinho branco que eu falei que a gente ia voltar a ver, né? Então a gente vai achar ali armadura, ou armadura de clave. Então o que é armadura de clave? É o conjunto de acidentes colocados ao lado da clave na pauta musical, indicando que as notas correspondentes à localização na pauta onde a armadura foi escrita devem ser tocadas de maneira consistente um semitom acima ou abaixo de seu valor natural. A armadura geralmente é escrita imediatamente após a clave, no entanto, no início da pauta musical, embora possa aparecer em outro local da partitura. Quando ela aparecer em outro local da partitura, geralmente é para mostrar que está mudando a tonalidade da música. Beleza? E ela vai estar sempre depois de uma barra dupla. Dois exemplos aqui. Um exemplo, na verdade.
a gente vai entender então a diferença de quando as notas estão escritas com acidentes ocorrentes e quando tem na armadura de clave. Então vamos lá. Em cima, esse quadradinho branco de cima, então a gente tem a escala de Si bemol, de Si maior, desculpa. Então a escala de Si maior, escrita com os acidentes ocorrentes que identificam a tonalidade. Aí a gente vai entender então o que são acidentes ocorrentes. São acidentes que aparecem sempre ao lado esquerdo da nota, né? Como a gente já viu, ao decorrer da música, podendo alterar a nota ou apenas lembrar o músico. E aí, quando é só para lembrar o músico, a gente chama de acidente de precaução. Antigamente, o acidente de precaução era escrito entre parênteses. A gente ainda acha partitura dessa forma, porém, não é mais necessário, beleza? Por convenção, foi decidido que não precisa mais colocar entre parênteses. Basta colocar o acidente ali. Se a nota já era sustenido e você coloca o sustenido, ela continua sustenido. Nada de somar sustenidos, beleza? Ela continua sustenido. E depois ali embaixo, no segundo quadradinho branco, então a gente tem a escala, a mesma escala, só com os acidentes na armadura de clave. Beleza? Então é a mesma escala, escrita de maneiras diferentes, mas vai ser tocada da mesma forma. Beleza? Uma coisa também que vale ressaltar, o acidente ocorrente, quando ele aparece ocorrente, ele vale só para aquela oitava da nota. Então se eu tenho lá um Lá sustenido lá em cima, e no mesmo compasso aparece um Lá sustenido mais grave, para ele ser sustenido, eu preciso colocar um sustenido. Se eu não colocar nada, ele é natural. Porém, isso é na música moderna. As músicas são escritas atualmente. Antigamente, bastava colocar o sustenido em uma oitava dentro do compasso, o acidente ocorrente, sustenido ou bemol, né? Ou qualquer outro acidente ocorrente. Dentro do compasso, bastava colocar em uma nota, que a nota seguinte, mesmo que fosse em outra oitava, também seria sustenido, ou seja, teria o mesmo acidente, beleza? Então a gente pode ver isso em algumas músicas mais antigas ou métodos, enfim. Mas atualmente convencionou-se que use apenas o acidente para mudar a oitava. Então se você quiser que mude a oitava, tem que colocar o acidente de novo. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. O vídeo está ficando cada vez mais longo, mas eu vou tentar não passar de 20 minutos sempre. E é porque o conteúdo vai ficando um pouco mais chatinho mesmo, mas espero que estejam entendendo. E eu estou tentando ser o mais breve possível, beleza? Então é isso. Falou!